Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar as 7 palavras de Jesus na cruz. Isso mesmo, né? As 7 palavras de Jesus na cruz. Lá em Isaías 53 diz assim, que Jesus, né? Mostra que Jesus foi na cruz, para a cruz, como um cordeiro que se conduz ao matadouro. Mas o Senhor quis deixar as suas palavras, suas últimas palavras, já carregando a cruz. São aquelas que expressam as suas maiores preocupações e recomendações. Então a igreja sempre guardou essas 7 palavras com profundo amor, respeito e devoção, procurando tirar delas tudo o seu riquíssimo significado. Então a primeira fala de Jesus, né, foi Pai, primeira parte de Jesus, primeira fala dele, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Com essas palavras, irmãos e irmãs, Jesus selava o seu ensinamento sobre a necessidade de perdoar o seu inimigo. Quantas vezes, quantas pessoas estão em cima das camas, não, né? Da cama, né? Das camas. Não dá, e o seu Zé olha para mim quando eu erro. Ele dá aquela risidinha, né, seu Zé? Mas, meu irmão, com essas palavras, Jesus está falando a necessidade de perdoar. Na cruz, o Senhor confirmava para todos nós que é possível, sim, viver a maior exigência da fé cristã, o perdão dos pecados. O perdão incondicional a todos. Na cruz, ele selava o que tinha ensinado. Não resistai ao mal. Se alguém te feriu a face direita, oferece também a outra. Amai aos vossos inimigos, fazei bem o que vos odeio. Orai pelos que maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Essa palavra está lá em Mateus 5, de 44 a 48, lá em Mateus 6, 14, diz assim, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará. Quando for difícil perdoar o amigo que te decepcionou, o marido, a esposa que te traiu, que te abandonou, ou aquele que te humilhou, caluniou, olha para a cruz, irmão, olha para esta cruz aqui, não para essa minha aqui. Pai, perdoai. Essa é a palavra de Jesus, meu irmão. Aí a gente pergunta assim, a pergunta de Pedro, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pergunta. E ao que Jesus respondeu, né? Mateus 18, 21 e 22. Confere aí. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer sempre. Quer dizer infinito. E a segunda palavra de Jesus na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Com essas palavras de perdão e amor ao bom ladrão, Jesus nos mostra o oceano iluminado da sua misericórdia. Bastou Dimas confiar no coração de Jesus, né? Confiar
na oração, confiar no poder, no coração misericordioso de Jesus, para ter abertas de imediato a porta do céu. Não é à toa que a igreja ensina que o pecado, o pior pecado, é o da desesperança, de não confiar no perdão de Deus. Como a gente sempre diz aqui, é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É se fechar, né? É achar que o próprio Deus, o próprio pecado possa ser maior do que a misericórdia de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: como a misericórdia e a bondade do Senhor de Jesus são poucos conhecidas, meus irmãos. E a terceira palavra que Jesus fala: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46, também no Salmo 20, 21, né? Desculpa, no Salmo 21. Aqui vemos todo aniquilamento do Senhor. Aqui São Paulo exprimiu muito bem aos filipenses, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, Filipenses 2, versículo 8. Jesus sofreu todo sofrimento, meu irmão, todo aniquilamento possível de se imaginar, moral, psicológico, afetivo, físico, espiritual, enfim. Como diz o profeta, foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5. E depois de tudo isso, meu irmão, minha irmã, ninguém tem mais o direito de duvidar do amor de Deus. Seria uma blasfêmia alguém dizer que Deus não lhe ama. Depois que Jesus sofreu tanto para assumir em si o pecado de todos os homens, de cada um de nós. Paulo disse aos Gálatas 5, 22, ele morreu por mim, ele morreu por mim, ele morreu por cada um de nós. E quarta palavra que Jesus disse lá na cruz, né? Foi: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João 19, versículo 26. Tendo entregado tudo pela nossa salvação, já prestes a morrer, Jesus ainda não quis deixar o que ele tinha de mais precioso nesta vida, a sua mãe. E como Jesus confiava nela, a tal ponto de querê-la para também a nossa mãe. Todos aqueles e aquelas que se esquecem de Maria, ou pior ainda, a rejeitam, esquecem e rejeitam também a Jesus, pois negam receber as suas mãos na hora suprema. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quem rejeita ou abandona essa boa mãe, ofende gravemente a Jesus, né? E a outra palavra, tenho sede. João 19, versículo 28. Diz os santos padres da igreja que esta sede do Senhor, mais do que sede de água, é a sede das almas a serem salvas. E com o próprio sacrifício que se consumava naquela hora, esta sede de Jesus continua hoje mais forte do que nunca. Tem sede de alma, sem sede de salvar as pessoas que se encontram no pecado. Às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, nós achamos que nós temos o pior problema na vida. Tem pessoas que às vezes esquecem de olhar para tantas pessoas, tantas mães, tantos pais, né, que estão internados, muitos filhos não podem nem visitar as suas mães, seus pais nos hospitais, até mesmo pode nem dar um velório digno e acham que o seu problema é pior do que tudo. Isso é pecado, isso é egoísmo. Você quer ver uma oração que o demônio gosta? É a reclamação. Quem reclama? Às vezes a pessoa está rezando, é a oração do Satanás essa.
É a oração do inferno, meus irmãos, minhas irmãs. A reclamação é a oração que o demônio agrada, que ele gosta. Então, sexta palavra que ele diz, tudo está consumado. João 19, versículo 30. São João diz, sabendo Jesus que tudo estava consumado, enquanto tudo não estava cumprido, ele não entregou o seu Espírito ao Pai. A nossa salvação depende agora de nós, porque a parte de Deus já foi perfeitamente cumprida até as últimas consequências. Ninguém mais poderá dizer que lhe falta o auxílio e a graça de Deus. Quero dizer, sempre a gente diz isso lá na casa de Maria, né? Eu faço a minha parte. Eu desfaço a minha parte aqui em pregar para você. Jesus, aqui, né, fez a parte dele. E qual é a sua parte? Qual é a sua parte nesse instante? Você faz a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Jesus fez a parte dele. Na cruz ele morreu no Calvário. E você está fazendo a sua parte? Sétima palavra. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Confiando plenamente ao Pai, Jesus volta para aquele que tanto amava. O seu destino, o coração do Pai, é o nosso destino também. Ao voltar para o Pai, Jesus indica o nosso fim. No seio do Pai, o Senhor, o céu, né? O céu sempre foi grande atração dos santos durante a sua vida. E lá em Filipenses 3, versículo 20, diz assim, vós sois cidadão do céu. Grita o apóstolo, né? Vós sois o cidadão do céu. Jesus pode entregar os seus espíritos na mão do Pai, com toda a confiança, porque não se apegou a nada neste mundo, mas somente ao próprio Pai. Entendeu, meu irmão? E depois de cumprir tudo que era da vontade de Deus, depois de beber o cálice amargo, né? O cálice da salvação, só então Jesus entrega o seu Espírito. Só depois de ver tudo consumado, ele se entrega ao Pai, né? Fiz a minha parte, poderia dizer, né? Agora você tem que fazer a sua parte. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, é ser outro Cristo. Cada um de nós é chamado a desapegar-se de tudo nesta vida, de si mesmo, dos outros, dos bens, dos prazeres deste mundo, né? Diante da cruz de Jesus, o que é nossa, né? Diante do sofrimento justo, o que é o nosso sofrimento, né? Então nós não podemos exigir nada de Jesus, porque ele fez a sua parte. E cabe a mim, cabe a você fazer a sua parte também. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Amém?